E salve, salve galera! Mando LP aqui gravando mais um vídeo pra vocês, porque eu consegui ir no cinema essa semana que passou? É, a semana anterior a que esse vídeo vai ser postado. E fui assistir um filme. E bom, porra, tá no título do vídeo, vocês sabem que filme que é. Pois bem, eu como grande fã dessa franquia não poderia de forma alguma deixar de acompanhar nos cinemas. Eu não lembro qual foi o que eu fui assistir. A partir de qual eu comecei a ver no cinema. Eu sei que o 1, 2 e o 3 eu vi tipo na TV, na época. Eu não lembro se o 4 foi no cinema ou se foi já na TV também. Mas o 5 em diante foi tudo cinema, cara. Eu não podia deixar de acompanhar. Então, eu admito que demorou um pouco desde a estreia, mas lá fui eu assistir. Então, vamos falar de Missão Impossível Reckoning. Pra começar os personagens, bora falar do elenco, tá? Porque assim, Missão Impossível sempre entrega uma porrada de gente talentosa. E outras nem tanto. Começando pela galera que acompanha o Ethan nessa parte da saga. A gente tem o retorno do Simon Pegg com o Benji, que serve como alívio cômico, tecnológico, que a gente curte pra caramba, né? Pelo menos quem gosta da franquia. O Ving Rhames como Luther, né? Que serve como voz da razão e o porto seguro da equipe. E bom, eles são aquela dupla que a gente tá acompanhando já uma bica. O Luther mesmo desde o primeiro filme. E que curte muito. Agora, sobre a nova equipe que meio que se forma num susto ao redor do Hunt. Olha, eles estão ali, cumprem o seu papel na trama, ajudam a empurrar a história pra frente. Mas, pra ser sincero, não é um esquadrão que vai ficar marcado. São funcionais e é isso. A gente já teve até o Gavião Arqueiro, né, o Jeremy Renner, como participante da equipe, e agora ficou uma galera meio aleatória, sabe, avulsa, que não tem muito destaque. Eu preciso dizer também que eu amei esse filme, de verdade, mas eu não consigo superar que no anterior o Tom deixou a Ilsa morrer, velho. Puta que pariu. Pra mim, uma das melhores adições que já teve na franquia, e simplesmente os caras cagaram, velho. E olha que o Tom é o herói, porra. Ele tinha que ter salvo ela. Enfim, a Rebecca, ela é incrível, né? Rebecca Ferguson. E sei lá, mano, essa decisão de matar foi de fuder. Enfim, saudades eternas, vai. Por fim, a gente tem o vilão da vez, né? O Gabriel, que ele é interpretado pelo Esai Morales. Ele tem aquela presença imponente, ele tem uma ligação com o passado do Ethan, que adiciona uma camada à história, mas eu achei meio que poderiam ter pescado alguém dos primeiros filmes, dos dois primeiros, de repente, esse cara foi meio jogado. Ele é o rosto da grande ameaça tecnológica, né? Só que, por mais que ele convença como antagonista, que tem um ar meio implacável, Cara, ele nem de longe se compara aos ótimos vilões que essa série já teve. Incluindo o mais recente, o Solomon Lane, que foi lá do Rogue Nation e do... esqueci o nome da continuação que tem o Henry Cavill. Cara, que vilão foda era aquele. Sério, dureza pura, impecável na atuação, uma construção de personagem assim, maravilhosa. E esse Gabriel aqui desse filme, ele é ok, ele funciona pra trama, mas ele não tem o mesmo impacto, né? Enfim, e pra finalizar de verdade, vamos falar do mais importante no fim das contas, né? Que é o Tom Cruise, no seu papel aí reprisando mais uma vez o Ethan Hunt. E não tenho o que falar desse cara, velho. Ele já tá na idade de ficar sentado num sofá bem de boa, tem grana o suficiente pra isso. Só que, cara, de novo ele tá lá num filme de ação, correndo daquele jeito doideira dele assim e tal. Uma resistência tão grande que o cara parece competir até com um avião. Mas, porra, é muito bom, velho. Eu curto demais, eu sou realmente um apaixonado. A entrega dele é inegável, tá? Ele é o Ethan Hunt. Ele carrega o filme nas costas com carisma e uma dedicação à ação que são marcas registradas da franquia. E a gente assiste por ele e ele continua muito bem. Na parte dos efeitos, aquela coisa que faz a gente grudar na cadeira, né, e esquecer de piscar.
Em Acerto de Contas eu senti uma coisa um pouco diferente dos anteriores, né? Não que não tenha loucura, porque tem. Mas sabe aquelas cenas que ficaram icônicas, tipo o Tom pendurado no avião decolando, saltando um precipício, escalando o Burj Khalifa? Nesse aqui, apesar de grandioso, não teve aquela cena específica que vai como pôster e principal divulgação do filme. Mas tá, vamos lá, vamos com calma. Isso não quer dizer que seja ruim, muito pelo contrário, né? Os efeitos especiais estão impecáveis, tudo muito bem construído, polido, cada explosão, cada detalhe tecnológico da entidade, tudo é muito crível dentro da proposta. Nesse ponto é nota 10, inclusive algumas cenas com submarino americano e russo, caças, cara, tudo muito bem feito. E as cenas de ação em si, né, são de tirar o fôlego. A gente fica tenso na expectativa pelo que vai acontecer e tudo é montado primorosamente para isso. As coreografias de luta, as perseguições, tá bem dirigido pra caramba, com aquela intensidade que a gente espera de uma Missão Impossível. Só que é foda, né, velho? Eu confesso que no geral eu senti um pouco menos de pancadaria do que em alguns filmes anteriores. Menos confronto físico direto, sabe? Eu não sei explicar direito, mas tive a sensação de que o foco foi mais na tensão e nas grandes sequências do que na briga corpo a corpo mais visceral que já vimos antes. Dá até pra comparar o Rogue Nation, né, o filme que introduz a Ilsa. Ai, Ilsa. Enfim, não vou me perder. Com esse agora, tem uma cena em que o Tom Cruise tá preso nos dois filmes. Lá no da Ilsa, a gente vê ele saindo na porrada com os caras mesmo. E nesse meio que dá um corte, você ouve o barulho, você vê a expressão de uma menina, porque o corte vai pro rosto dela, assim, meio chocada. E no final, resolvido. Ou seja, perderam a chance de fazer uma cena de luta muito pica e pra uma coisa mais contida, sabe? E aí fica a pergunta no ar, né, velho? Será que o nosso semideus da cientologia tá começando a sentir o peso da idade e maneirando um pouquinho nas maluquices? Talvez. Enfim, passando pra roteiro. Antes de mais nada, eu preciso confessar uma coisa. Eu sempre preferi 1000 vezes a franquia Missão Impossível a James Bond, tá? E é um encerramento de uma era e tem um peso diferente nesse filme aqui. Talvez ele seja o mais emocional de toda a franquia. Você sente a união do grupo de uma forma palpável, o fardo das escolhas que eles fazem e, claro, as consequências brutais de cada ação que eles tomam. E isso já vinha crescendo, e a morte da Ilsa só intensificou essa sensação. Fica claro aqui, o Hunt não vai ter moleza, não vai sair com tudo que quer. Perdas agora mais do que nunca são parte do jogo. Narrativamente, a gente se acostumou com Missão Impossível sendo aquele emaranhado de plot twists também, tá? Aquelas viradas que te deixam até meio confuso. Mas, olha que interessante, nesse aqui eu senti que a coisa fluiu de forma muito mais linear. E quer saber? Eu acho que faz todo sentido. Sendo o fechamento uma narrativa mais direta, ajuda a construir a tensão pro clímax final, sem tantos desvios que poderiam confundir mais do que ajudar. Eu deixo meu elogio aqui também, gente, a maneira como eles amarraram os acontecimentos anteriores da franquia. Inclusive trazendo uma participação inusitada. Outro ponto que eu acho muito pica na franquia é como eles escalam a ameaça de cada filme. É sempre algo maior, mais perigoso. Porém, né, e aqui vai o meu aplauso de pé, eles conseguiram encerrar antes que a coisa desande de vez e virem Velozes e Furiosos. Agora, o vilão, ou melhor, a vilã, a entidade, né, que é uma inteligência artificial, eu achei muito foda essa escolha. Traça um paralelo, assim, assustadoramente real com o que a gente vive hoje, com a evolução das IAs. Se você for um pouco mais por dentro, inclusive pro lado de geopolítica, você vai ver. E, bom, eu tenho usado bastante e fica a minha pergunta também. E aí, Gemini, que é a que eu uso, a inteligência do Google? Será que você tem algo a declarar sobre um colega de profissão tocando puteiro? Enfim, brincadeiras à parte, essa temática é muito pertinente. E de certa forma, a maneira como o Ethan lida com a entidade foi meio o que eu imaginei que ele faria. Como uma IA, por mais poderosa que seja, conseguiria fazer frente à imprevisibilidade caótica e genial do Ethan. Ele é o fator humano no seu estado mais puro. Por fim, uma coisa que define Missão Impossível e que eu pago pau, o Ethan nunca cumpre ordens. Ele está sempre apostando tudo, fazendo o que teoricamente não deveria, e por mais que a galera ao redor dele pire e acha que é loucura, que ele vai colocar tudo a perder, ele sempre vai pro tudo ou nada.
com o rosto da Força Missão Impossível. Ou vai ou racha, não tem meio termo. Então assim, galera, o filme ele é maravilhoso. Quem puder ir ver no cinema antes que ele saia de cartaz, se é que já não saiu quando eu tô postando, só vai, porque vale muito a pena. É muito legal. E se você for fã da franquia como eu, porra, você vai se amarrar mais ainda. E no mais é isso, pessoal. Falou e até a próxima.